Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca CEPERJ, uma banca que foi muito solicitada, né? E eu achei até curioso porque é uma banca que tem feito tão poucos concursos. Não fez concurso em 2018, em 2020, não fez concurso em 2019. Fez um concurso só para a prefeitura de Taucara em 2018, foi só isso, mais nada. Tá? E lógico, para a prefeitura de Taucara foram vários cargos, então você tem algumas provas diferentes. 2017 não fez prova nenhuma. 2016 também não fez prova. E em 2015 fez para a prefeitura de Saquarema e para a Secretaria de Educação. Então, assim, são poucas as provas realmente nos últimos anos. São pouquíssimas as provas. Bom, o que eu vi eles cobrarem? Tá? Então vamos lá. Interpretação de textos, muito tranquila, muito tranquila. Agora, a quantidade de questões de conectores é gigantesca. É assunto certo na sua prova. Inclusive, há provas com 2, 3 questões de emprego de conectores, de conjunções. Frases que ele manda, tem 2 frases, qual conector que você pode usar para unir essas 2 frases? Qual o conector sinônimo de porquê, por exemplo? Qual o valor semântico da conjunção tal? Bom, cara, olha, a quantidade de questões de conectores é enorme, enorme. Crase, um assunto que eles gostam. Valores do que? Colocação pronominal, regência, concordância. E aí você vê, para lá. Você praticamente não vê questão de análise sintática, não vê. Se o cara não vai perguntar para você, pelo menos nas provas que eu vi, né? São poucas as referências. Né? Não vi ninguém perguntando qual é a função sintática de A, qual é a função sintática de B, se é sujeito, objeto direto, objeto indireto. Qual é a classe gramatical? Também não vi. Tá? Qual é a classe gramatical? Se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, se é pronome, se é numeral, se é conjunção. A conjunção cai, porque é conectores. A parte de conectores por causa dos valores semânticos. Mas perguntar qual é a classificação de um termo, qual é a classe gramatical, qual é a função sintática, sinceramente, eu não vi. Tá legal? Vi semântica de verbo, que eu acabei não colocando aqui. Tem uma questão de semântica de verbo legal. Ou seja, basicamente eles trabalham com semântica, por isso que eles trabalham muito com conectores. Muito. Então, semântica, verbo, por exemplo, que eu vi questão de verbo foi de semântica. E identificação de frase certa, identificação de frase errada. Por isso é que eles trabalham com crase, colocação pronominal, regência, concordância, pontuação. Porque quando há um erro gramatical, esse erro é de que natureza? O erro pode ser de concordância, pode ser de regência, pode ser de pontuação, pode ser no emprego da crase. Então eles trabalham muito com o que a gente chama, com aquilo que eu chamo de aplicativo de língua, que é o que faz você escrever correto ou incorretamente. Então, claramente, os assuntos que eles privilegiam, ou que eles privilegiaram nessas provas, os assuntos foram esses. Semântica e identificação de frase certa e frase errada por meio de crase, colocação e tal, com questões desses temas. Ou seja, se você sabe resolver uma questão de crase, certamente você não vai errar a crase na hora que você fizer um memorando, um ofício no seu órgão, lá no órgão que você passar. A ideia da banca é mais ou menos por aí. Tá? Então a banca, a ideia, você vai identificando o perfil da banca, eles estão um pouco se lixando se você sabe se o termo é complemento nominal ou adjunto antinominal, por exemplo. Eles estão um pouco se lixando para isso, porque você não vai aplicar isso na hora que se escrever. Mas eles querem que você saiba escrever. Que você saiba, por exemplo, a regência nominal direitinho. Saiba direitinho a regência verbal. Então, a preocupação deles é justamente essa. Por quê? Porque isso aqui faz com que você escreva corretamente. Se você souber usar isso aqui, você vai saber escrever corretamente, vai poder aplicar esse português correto na hora em que você desenvolver o seu ofício lá no órgão público.
Legal, pessoal? Vamos lá. Então vamos para as questões. Como eu falei para vocês, muita questão de conectores, muita. Aqui é uma locução prepositiva, apesar de. Né? Tem até aquela música do Chico Buarque, apesar de você amanhã de ser outro dia. Apesar de chover, eu vou à praia. Eu vou à praia? Vou. De qualquer jeito? De qualquer jeito. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva. O fato de chover, posso dizer assim, o fato de chover até atrapalha? Sim, até atrapalha. Mas impede o fato de ir à praia? Não, não impede. Isso a locução, apesar de dar uma ideia de concessão. Certo? Só que não aparece concessão nas alternativas. Só que tem um detalhe interessante nessa questão. O conectivo, por isso até que eu coloquei essa questão, eu achei muito interessante. Você vê como que eles gostam de trabalhar com conectores, com conectivos, né? O conectivo, apesar de, possui valor semântico semelhante a... Ele não está dizendo, olha, ele não está dizendo que o valor semântico é esse. Mas é o que... Qual é o mais próximo de concessão? Porque é semelhante à ideia de concessão, ou apesar de da ideia de concessão. Mas qual seria o valor semântico mais próximo de concessão? Então vamos lá. Apesar de chover, irei à praia. O fato de chover é um fato que prejudica? Sim. Impede? Não, não impede. Mas pô, atrapalha, né? Prejudica. Seria muito melhor se eu fosse à praia com sol. Então, qual é o valor semântico que mais se aproxima da concessão? É a adversidade. Tá? Existe uma adversidade, que é o fato de chover, então apesar de chover, mas essa adversidade não me impede de ir à praia. Gente, a adversidade é sinônimo de quê? De oposição. Porra, que isso é muito bem bolada. Ele não está dizendo que apesar de, que é uma locução prepositiva, que introduziria uma oração coordenada adversativa. Não, não está dizendo isso. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, por ter uma proximidade semântica entre a concessão e a adversidade, tá? A ideia que mais se assemelha à ideia de concessão entre as alternativas não é a alternância, não é a comparação, não é a conformidade, não é a consequência, é a oposição. A oposição e a adversidade são exatamente a mesma coisa. Tá? Então, não é uma locução prepositiva que vai introduzir uma oração adversativa, não, vai introduzir uma oração concessiva, ou um adjunto adverbial de concessão. Eu não estou nem com a frase, nem precisei da frase aqui. Mas a ideia que mais se assemelha, que fica mais semelhante, mais próxima à ideia da concessão, é a ideia de oposição, de adversidade. Cara, muito legal, uma questão muito interessante, porque ele não está dizendo que essa locução prepositiva introduz uma oração adversativa e por isso é a ideia de oposição. Não, ele está dizendo que a ideia de concessão e a ideia mais próxima, mais semelhante à de concessão é a de oposição. Questão número 2. Os óbitos têm a ver com difícil acesso a alguma coisa. Tá? O acesso é um substantivo abstrato que rege a preposição a, acesso a alguma coisa. E ele pede o seguinte, o complemento de acesso que exigiria a inserção da crase. Certo? Então vamos lá. Gente, local é masculino, é o local. Eu posso usar só a preposição a, ou posso juntar a preposição a com o artigo o, mas crase nunca. Então, acesso a local de violência urbana ou acesso ao local de violência urbana. Certo? Acesso a serviço de qualidade. Serviço também é um substantivo masculino. Eu trabalharia com o artigo o. Então, seria acesso ao serviço de qualidade. Agora, acesso a índice... acesso à assistência de saúde. Acesso a alguma coisa. Acesso exige a presença da preposição a. A assistência é um substantivo feminino, né, que vem determinado pelo artigo a. Então eu tenho a preposição a e o artigo a. Preposição a com artigo a com crase. Certo? Então esse a é com crase.
Acesso a direito à escola. Aliás, puxa, essa letra D ficou horrorosa. Acesso a direito à escola. Bom, se você tem acesso, você tem acesso à escola. Se tem direito à escola. Eu acho que acesso e direito na mesma frase fica esquisito. Mas vamos lá. Acesso a direito. Acesso a direito. O direito é um substantivo masculino. Então, o artigo seria o artigo O. E, por fim, acesso a índices. Gente, antes de substantivos no plural, é muito comum nós não usarmos o artigo. Acesso a índices. Mas se eu fosse usar o artigo, seria o artigo os, porque índice é masculino. Né? Seria o índice, os índices. E uma outra coisa que chama a atenção, e se em vez de... não apareceu nas alternativas, mas eu fiz questão de colocar aqui instituições. Instituições é um substantivo feminino, mas está no plural. Gente, é muito comum, antes de substantivos no plural, nós omitirmos o artigo. Ou seja, nós usarmos tão somente a preposição. Acesso a alguma coisa. Então eu poderia usar acesso a instituições, por exemplo, acesso a instituições de caridade. Esse a não pode vir com crase nunca. Acesso a instituições. Por que não pode vir com crase? Instituições não estão no plural? Para que haja crase, tem que haver a preposição e o artigo. Só que o artigo tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Se o substantivo está no plural, esse artigo tem que estar no plural. Ou seja, se eu não usar o S antes de um substantivo no plural, eu denuncio uma intenção. Que intenção? Eu não quero usar o artigo. Então eu uso tão somente a preposição. Posso usar o artigo? Posso. Só que aí eu vou ter que acrescentar o artigo as, a preposição a, o que daria as com crase. Ou seja, ou você usa tão somente a preposição acesso a instituições, só a preposição sem crase, ou você usa a preposição a com artigo as, o que levaria ao as com crase. Ou é a puro ou as com crase. Beleza, pessoal? Então, confirmamos resposta letra C. Questão número 3. Vamos lá. A palavra amazônica recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de... Você vê, até pelos assuntos que eu selecionei ali, que eu falei, são os assuntos mais cobrados. Você vê, quase sempre, identificação de frase certa e frase errada, crase. Ortografia, porque se você errar a ortografia, se você não souber as regras de acentuação, você pode escrever uma palavra que, por exemplo, na cabeça de você teria acento ou não tem, enfim. Então você tem que saber as regras de acentuação para escrever corretamente, para não cometer erros ortográficos. Ou conectores, como aquela primeira questão. Bom, a amazônica está na regra dos proparoxítonos. Lembra o que é um proparoxítono? Proparoxítono é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, a amazônica tem amazônica. A sílaba tônica é zo, certo? É a antepenúltima. A última é K. A penúltima é ni. E a antepenúltima zo. Então a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas, todas são acentuadas. Então a amazônica é uma palavra proparoxítona acentuada. Céu cai na regra dos ditongos abertos e tônicos. Então, os ditongos abertos e tônicos, el, oi e ei, levam acento. Quem é interessante no caso aqui, por exemplo, el, leva acento. O que mudou da regra antiga para a atual é que antigamente bastava ver o ditongo aberto e tônico, el, ei e oi, que levaria acento. Hoje não, tem que estar na última sílaba. A Rosetal, mas no caso aqui, céu só tem uma sílaba. Beleza, se só tem uma sílaba, é a primeira e a última ao mesmo tempo, então leva a crase. Leva a crase, olha só, leva acento agudo. Mas, por exemplo, herói. Herói continua com acento. O ditongo aberto, oi. Só que heróico, que tinha acento antes da reforma ortográfica, perdeu. Porque essa sílaba tônica já não é o roi, né? Essa sílaba tônica, roi, não é mais a última. Legal, pessoal?
menestréis, por exemplo, ou mil-réis, leva acento. Agora, seborréia, que tinha acento antes, perdeu o acento. Bom, países, está na regra dos hiatos. Países, baú. Então, quando o i e u estiverem numa sílaba, sendo que esta sílaba não é a primeira, tá? Caso países, o i está isolado numa sílaba porque é pa e zes. Esse i está isolado numa sílaba, essa sílaba não é a primeira. Legal? Então, formou hiato com a. Isso leva acento. Baú leva acento, pelo mesmo motivo. O u está isolado numa sílaba, essa sílaba não é a primeira. Então, por exemplo, interessante, juiz não leva acento. Porque o i não está isolado na sílaba. Até tem o hiato com o u, mas ele vem seguido de z. Mas quando você passa para o plural, juízes, fica ju e zes, ou seja, a letra z vai para outra sílaba. Então o i fica isolado, passa a levar acento. Índices. Proparoxítono, é a mesma regra de amazônica. Então, índices cai na regra dos proparoxítonos, é essa a resposta. Vulnerável. Paroxítono terminado em L. Né? Paroxítono quando a sílaba tônica é a penúltima. Disponíveis é paroxítono terminado em ditongo, seguido de S. Qualquer palavra paroxítono terminada em ditongo é acentuada. Então, está na mesma regra índices, que é a regra dos proparoxítonos, leva acento pelo mesmo motivo que a amazônica. Maravilha. Para variar um pouquinho, o que nós temos? Questão de quê? Conectores. Questão de conjunções. A característica é tão disseminada, gente, isso aqui já caiu em provas 800 vezes, que levou psicólogos a pensar que as pessoas são programadas para discriminar grupos. Ou seja, a característica é tão disseminada, qual é a consequência disso? Que levou psicólogos a pensar que as pessoas são programadas. Lembram aquele macete? Na oração principal aparece aquele elemento intensificador. Tão, tal, tamanho, tanto, até brinco com os alunos, elemento intensificador, que é o que a gente chama de brinca, de bizu do tesão, porque geralmente aparecem esses elementos intensificadores que começam pela letra T. Tão, tal, tamanho, tanto. E nessa oração principal vai haver ideia de causa, porque sempre onde existe causa, existe efeito. Onde existe efeito, existe causa. Então, essa característica é tão disseminada que vai gerar uma consequência, que vai gerar um efeito. Tá? Na realidade, essas orações consecutivas, elas nascem de algum fato exagerado, de algum fato exacerbado. Essa característica é tão disseminada, olha lá, ela não é apenas disseminada, ela é muito disseminada. Qual é a consequência disso? Levou psicólogos a pensarem que as pessoas são programadas para discriminar grupos. Então, a ideia de consequência. Maravilha. A conjunção que introduz uma ideia de consequência. A oração principal, a característica tão disseminada, essa é a oração principal da ideia de causa. Certo? E o que introduz o efeito. Esse que introduz uma oração que vai expressar a consequência para essa característica ser tão disseminada. Então, quem introduz a ideia de consequência é o quê? O que é a conjunção consecutiva? E ela vai introduzir uma consequência para esse fato exagerado. Então, a resposta é a letra D de dado. Questão número 5. Semântica de verbos. Questão interessante, pessoal. Questão muito legal. Então, olha lá. A frase é a seguinte. Eu vou logo passar aqui para a resposta. Muitos cientistas acreditam que o etnocentrismo seja universal. Muitos cientistas acreditam que isso seja, né, que o etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É quando a visão de mundo ela é centrada em que o ponto, né, o elemento principal seria o seu grupo. Certo? Então, você tem o egocentrismo. Então, o elemento mais importante é o indivíduo, é o ser. Sou eu, ego, eu.
Etnocentrismo é quando tá centrado na ideia daquele grupo social. O elemento mais importante está, então, o centro do mundo seria o seu grupo social. Maravilha, vamos lá. Então, verbos no modo subjuntivo expressam um valor, geralmente expressam um valor hipotético, geralmente. E nesse caso, esse valor hipotético ele é reforçado pelo verbo acreditar. Quando a gente fala, muitos cientistas acreditam que o etnocentrismo seja universal, o que eles estão falando na realidade? Olha, o que o autor do texto está falando? Que não é uma certeza, eles acreditam, eles pensam. Quando a gente fala que a gente acredita numa determinada coisa, significa que nós não temos certeza, que nós cremos naquilo, que aquilo ali é o nosso pensamento, a gente acha que seja assim. Mas está no campo que não é da certeza, sim no campo da possibilidade, no campo da hipótese. Tá? Tanto é que eles apenas acreditam, eles não têm certeza de que é isso. Eles não têm certeza de que o etnocentrismo seja algo universal. Eles acreditam nisso. Então, o verbo no modo subjuntivo já nos leva à ideia de possibilidade, de hipótese, não de certeza, não no campo factual. Tá? E isso ainda é reforçado pelo sentido mesmo do verbo acreditar. Quando você utiliza eu acredito, você acredita que vai acontecer uma coisa? Sim, eu acredito, mas você não tem certeza. Tá? Bom, vamos lá. Certeza. O que é certeza? Por exemplo, você fala, o João vai fazer o trabalho. O João vai fazer o trabalho, sim. O João fará o trabalho. Você está trabalhando no campo de que é algo certo, factual. Você não está dando margem a dúvidas. Olha lá, mudança. O que é uma ideia de mudança? Olha pelo exemplo. Ele se tornou um homem bom. Se ele se tornou um homem bom, é porque ele não era um homem bom. Né? Existem verbos que dão essa ideia de mudança de estado. Tornar, transformar. Ele se transformou num ser maravilhoso. Então não era um ser maravilhoso. Tá? Então a ideia de mudança está relacionada a isso. A coisa era de uma forma e passa a ser de outra. Um verbo que indica ideia de frequência. Isso tudo depende muito do contexto, né, pessoal? Isso também eu chamo a atenção de vocês para esse pequeno detalhe. Ideia de frequência. Ele vai ao cinema todas as semanas. Ele vai todas as semanas ao cinema. Se ele vai todas as semanas ao cinema, esse verbo ir, nesse contexto, sugere uma ideia de algo que acontece com habitualidade, com frequência. Tá legal? Eu estudava todos os dias. Dá uma ideia de uma ação que acontecia no passado com frequência, todos os dias. Tá? A ideia de permanência. João é um homem bom. Cara, se João é um homem bom, ele não se transformou, ele não mudou, ele é. É uma característica dele. Ele não está. Olha só, João está feliz. É uma ideia de estado. É algo que pode se modificar daqui a pouco, se acontecer uma coisa ruim. Agora, quando eu falo João é feliz, tá? Ele não está feliz, ele é sempre feliz. Tá? Se ele é sempre feliz, não é uma coisa mutável, é uma coisa permanente. Então a ideia de permanência é algo que não se altera, que não se modifica. Tá? Muito relacionado ao verbo ser. O verbo ser, nesse aspecto, é completamente diferente do verbo estar. O verbo estar indica uma ideia de estado. Né? Ele está nervoso. Ele está nervoso, pode ser que daqui a pouco ele fique calmo. Agora, ele é nervoso significa que ele é nervoso em qualquer situação. É o estado natural do cidadão. Então, muito relacionado à ideia de permanência ao emprego do verbo ser. Questão meia dúzia. Vamos lá. Na década de 50, um índio, Cadiuel, aí são, né? Tribo famosa por não mostrar admiração por qualquer coisa que não fosse de seu grupo. Olha a ideia de etnocentrismo aí. Então, uma característica dessa tribo.
Ela é uma tribo que ficou famosa por só admirar as coisas que acontecem dentro da própria tribo. Tá? Então, esses travessões estão passando uma ideia de que, gente, nós estamos falando, o que está entre travessões está explicando, está esclarecendo uma característica, tá, dessa tribo Cadiueu. Certo? Então, a ideia é de explicação, de esclarecimento, de especificação. Olha, não é uma tribo qualquer. É uma tribo, então estou especificando qual é a tribo. É uma tribo cuja principal característica é justamente não mostrar admiração por qualquer coisa além da própria tribo. Ou seja, eles admiram as coisas que acontecem dentro da própria tribo. E ponto final. O que acontece externamente à tribo, eles estão nem aí. Então, a função desse elemento entre travessões é explicar, esclarecer ou especificar uma característica dessa tribo. É uma ideia de especificação. Questão número 7. Vamos lá. E mostrou a alguns participantes fotos de brancos e negros, junto com partes de diálogos e frases desconexas. Gente, quem mostra alguma coisa a alguém. Está mostrando o quê? Fotos de brancos e negros. Está mostrando fotos de brancos e negros. Fotos de brancos e negros é objeto direto do verbo mostrar. Mas está mostrando essas fotos a quem? A alguns participantes. Esse termo a alguns participantes é objeto indireto, é um termo preposicionado, com preposição a, está completando a ideia do verbo mostrar com preposição a, quem mostra alguma coisa, fotos, a alguém, a alguns participantes. Então é um objeto indireto, com preposição a, complementa a ideia do verbo mostrar, e está em campo semântico de pessoa, porque participantes está mostrando o quê? Fotos. A quem? Participantes. Participantes são pessoas. Então, é um termo que exerce a função de objeto indireto, é preposicionado e em campo semântico de pessoa. Gente, nesse caso a gente substitui por lhe ou lhes. Como alguns participantes estão no plural, nós substituímos por lhes. Mostrou-lhes fotos de brancos e negros. Mostrou-lhes fotos de brancos e negros. Beleza, pessoal? Então, você vê, colocação pronominal. Um detalhe que eu chamo também a atenção de vocês, um detalhe curioso, é que se ele sublinhasse fotos de brancos e negros, quem mostra alguma coisa. Mostrando o quê? Fotos. Fotos seria objeto direto. E o objeto direto nós substituímos por o aosais. Como fotos é masculino e plural, eu substituiria então pelo pronome oblíquo os. Tá? Então, se o termo sublinhado, em vez de a alguns participantes, fosse fotos de brancos e negros, eu substituiria pelo pronome oblíquo os. Mas como ele substitui o objeto indireto, aí eu já substituo pelo pronome oblíquo lhes. Questão número 8. Questão muito legal sobre o emprego de mesmo. E aí a pergunta que ele faz é quando é que o mesmo é variável? Gente, o mesmo é variável quando significar próprio. Então, olha lá, ela mesma fez o trabalho. Ela própria fez o trabalho. Então, quando o mesmo significar próprio, flexiona. Se flexiona para a forma feminina, flexiona também para a forma plural. Né? Ele mesmo fez o trabalho. Eles mesmos, eles próprios, fizeram o trabalho. Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Eu não consegui fazer isso agora mesmo. Tá? Eu não consegui fazer isso agora próprio, faz sentido? Não. Tá? Eu não consegui fazer isso agora mesmo.
esse mesmo vai estar ligado à palavra agora. Tá? Ele enfatiza. Mesmo antes da chegada de Eduardo, tá? Esse mesmo dá uma ideia de concessão, não flexiona, você não consegue substituir por próprio. Tá? A letra C, Laura fez mesmo todas as observações. Laura fez realmente todas as observações. Tá? Então, mesmo aí já significa realmente, não flexiona, é um advérbio. Paulo mesmo, Paulo próprio, já percebeu essas suas reações. Eles mesmos já perceberam suas reações. Se em vez de Paulo fosse eles, tá, o mesmo flexionaria, iria para o plural. Se em vez de Paulo fosse Maria, Maria mesma já percebeu essas suas reações. Então, como mesmo significa próprio, ele flexiona. E a letra E. Andréa tem insistido mesmo nessa resposta. Ela tem insistido realmente nessa resposta. Ela tem insistido até mesmo nessa resposta. Aliás, o mesmo aí está mais no sentido de realmente. Questão número 8. Crase. Né? Já é a segunda questãozinha de crase que a gente olha. Por quê? Porque, cara, são os assuntos que eles cobram. Você vê, é aplicativo de língua o tempo inteiro. Ou é aplicativo de língua, né, que identifica a frase certa e a frase errada, tudo que envolve isso, ou é conector, ou é semântica, né, com aquela questãozinha de semântica de verbo. Né? Mesmo. Por que ele cobrou essa questão do mesmo? Você aprende isso, por exemplo, essa questão do mesmo, eu ensino em concordância nominal. Né? Por exemplo, se eu falar, mesmo ela fez o trabalho, aí não flexiona, porque o mesmo não significa própria. Você falaria própria ela fez o trabalho? Não. Mesmo aí significa até mesmo. Até mesmo ela fez o trabalho. Ou seja, inclusive ela fez o trabalho. Então, mesmo aí tem essa ideia de inclusão, de até mesmo, não flexiona. Agora, ela mesma fez o trabalho, flexiona. Então, isso às vezes, por exemplo, esse assunto do emprego do mesmo, que flexiona, que varia, isso faz parte de concordância nominal. Se você pode errar uma frase como essa. Então, se você usasse aqui, ela mesmo fez o trabalho, a frase estaria errada. E seria um erro de concordância nominal. Então, por isso que isso é cobrado, né, dentro do perfil dessa banca, que eles privilegiam a sua capacidade de identificar uma frase certa e uma frase errada, por isso que eles cobram. Olha, pera lá, quando é que o mesmo flexiona? Se você souber quando o mesmo flexiona, se precisar utilizar o mesmo na hora de fazer um memorando, na hora de fazer um ofício ou um documento qualquer dentro do órgão, você não vai errar o emprego disso. A ideia da banca é privilegiar isso. Aliás, eu acho que é o correto mesmo. É o correto. O cara, na realidade, para mim, eu acho que ele tem que saber função sintática de nada. Ele tem que saber usar crase. Por quê? Porque ele vai ter que usar isso no dia a dia. Ele vai ter que usar isso no serviço público. Eu gosto da forma como você prepara as provas. Vamos lá. Questão número 9. Então, questão de crase. Ele pode ocorrer o emprego da crase. Vamos lá. Letra A. Há tempos, a relação entre crianças e tecnologia divide opiniões. A relação entre... Olha lá, vamos substituir relação por relacionamento. Fica, há tempos, o relacionamento entre crianças e tecnologia divide opiniões. Quando eu substituo a relação por o relacionamento, você vê que passa de A para O, não passa para ao. Se não passa para ao, não há crase. E além disso, fica bem claro que a relação é sujeito, né? Se você passar para o plural, as relações dividem opiniões. Você vê que quando eu passei o termo relação para o plural, o verbo dividir foi para o plural. Certo? Então, o termo a relação é sujeito. O sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Se o sujeito não pode ser preposicionado, não pode haver crase. Letra B. Deixar os pequenos assistirem ou não à TV. Gente, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, é transitivo indireto à regina preposição a. Quem assiste, assiste
a alguma coisa. Você está assistindo à televisão, você está assistindo ao programa de televisão, você está assistindo ao filme, você está assistindo ao jornal. Então, como o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto, exigindo a preposição a, eu tenho a preposição a exigida pelo verbo assistir nessa acepção, nesse sentido, mais o artigo a de a TV. Né? TV é a televisão. TV é um substantivo feminino, né? Então, eu tenho a preposição a e o artigo a. Se você substituir TV por programa de TV, fica assistir ao programa de TV. Então, tem que haver crase. É essa a resposta. Na faixa etária de 2 a 4 anos. Gente, eu tenho dois limites. O limite mínimo, que é representado pela preposição de, limite mínimo, 2 anos, e o limite máximo, representado pela preposição a. Certo? Antes de 2, eu tenho tão somente a preposição de. Então, antes de 4, para eu ser coerente, eu só posso ter preposição também. Não posso ter artigo. Já não tinha um artigo antes de 2. Eu tenho apenas a preposição de. Então, não posso ter artigo antes de 4. Então, tem tão somente as preposições de antes de 2 e a antes de 4. Dados como estes têm suscitado a seguinte questão. Gente, o verbo suscitar é transitivo direto. Quem suscita, suscita alguma coisa. Se o verbo suscitar é transitivo direto, não pede preposição. Se você inserir uma preposição, você vai gerar erro gramatical. Então, eu tenho tão somente o artigo. Tem suscitado a seguinte questão. Tem suscitado o seguinte questionamento. Tanto é que quando eu substituir questão, que é feminino, por questionamento, que é masculino, passou de a para o. Então, eu tenho tão somente o artigo. Quando algo da rotina dela passa a ser... Gente, antes de ser é verbo. Não pode haver crase nunca, né? Então, esse a é só preposição. Então, não há crase de jeito nenhum antes de verbo. Para fecharmos, né? Porque eu falei, 2018 foi para prefeitura de Itaocara, certo? E em 2015, basicamente as provas que nós tivemos foi a prefeitura de Saquarema, há também provas para a Secretaria de Educação, mas todas muito dentro desse padrão, muito dentro desse padrão. Bom, vamos lá. A reforma subjetiva seria da educação. Todo o potencial da nossa vida depende da educação recebida. O conectivo que melhor exprime a relação entre essas duas frases, eu até quando eu comecei essa aula aqui, eu comentei, olha, eles gostam muito de questões de conectores. Tá? Como é que eles cobram? Pô, como ele pediu aqui na questão do que, né? Cadê a questão do que? Aqui. Certo? Olha lá. Questão do que. Qual é o valor semântico da conjunção que? De consequência. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão anterior que crase. Olha lá. A locução apesar de da ideia de que. Então eles vão perguntando quais são os valores semânticos dos conectores. Certo? Qual o conector que você pode usar para unir frases? Quais são os conectores sinônimos? Enfim. Eles privilegiam muito a questão de emprego de conectores, né? Sinônimos, quais são os sinônimos por exemplo, conclusivo? Qual é o sinônimo de portanto? Então, logo, por conseguinte. Qual é o sinônimo de embora? Conquanto? Então, tem que saber esses conectores. Aliás, é um assunto que todas as bancas têm cobrado muito. Todas. E aqui é uma questão muito interessante, porque na realidade ele pega duas frases e fala o seguinte, olha, existe uma relação de sentido entre essas duas frases. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é a relação de sentido que existe entre as duas frases. E, se você identificar a relação de sentido, qual é o conector, então, que você vai ter que utilizar para unir essas duas frases? Olha lá, a reforma subjetiva seria a da educação. E por que seria a da educação? Aí ele vai explicar. Ele vai dar a razão, vai dar a causa. Porque todo o potencial de nossa vida depende da educação recebida. Ou seja, o segundo elemento, a segunda oração, ela é uma justificativa. Né? Ela é uma justificativa para a informação que há na primeira. A reforma subjetiva seria a da educação.
E ela seria essa reforma subjetiva, ou seja, a reforma que é referente a cada indivíduo, a cada sujeito, daí subjetivo. Essa reforma subjetiva seria da educação, por quê? Porque todo o potencial da nossa vida, ou seja, de cada cidadão, depende da educação recebida. Certo? Então, a segunda oração, ela explica, ela esclarece, ela dá um motivo, ela dá uma razão, ela dá uma causa. Então, você vai ter que trabalhar com o conector de caráter explicativo ou causal, né? Que são os mesmos conectores. Por que, já que, visto que, dado que, uma vez que, tá? Tudo isso. E um dos sinônimos é o pois. Pois, né? É sinônimo, eu não coloquei na lista justamente para você visualizar depois entre as respostas. O pois é sinônimo do já que, do visto que, do porquanto. Um detalhe curioso, conquanto, que aparece aqui, e apesar de, são conectores concessivos. Apesar de é uma locução prepositiva, mas tem valor concessivo, conquanto também são sinônimos de embora, mesmo que, ainda que, posto que é concessivo, hein, pessoal? Posto que não é sinônimo de por que não, hein? Tá? Então, conquanto, apesar de, introduz ideia de concessão. Todavia, é sinônimo de mais, porém, contudo, entretanto, da ideia de adversidade. O como é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O como, ele até pode ser sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que, só que você tem que inverter as orações. Olha lá, João faltou à aula porque estava doente. João faltou à aula porque estava doente. O porquê está introduzindo a segunda oração. João faltou à aula porque estava doente. Certo? Está introduzindo a segunda oração. Porque, já que, visto que, João faltou à aula, já que estava doente, visto que estava doente, uma vez que estava doente, pois estava doente. Beleza. Você não consegue substituir nessa ordem das orações pela conjunção como. João faltou à aula, como estava doente? Não consegue. Mas se você inverter a ordem, como João estava doente, faltou à aula. O como é sinônimo de porquê, já que, visto que, se estiver introduzindo a oração. Se essa aqui, no caso, a reforma subjetiva seria da educação. Aí é a segunda oração, porque todo o potencial da nossa vida depende da educação. Se as orações estivessem invertidas, porque todo o potencial da nossa vida depende da educação, a reforma subjetiva seria da educação. Se eu invertesse a ordem, eu poderia utilizar o como. Como todo o potencial da nossa vida depende da educação recebida, a reforma subjetiva seria da educação. Ou seja, se a gente invertesse a ordem das orações, o como seria sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que, e daria um nexo causal. Interessante pra caramba. Mas nessa ordem que está proposta, né, a ideia de causa de explicação na segunda oração, você já não consegue inserir a conjunção como. Maravilha, pessoal! Perfeito. Eu acho que, olha, poucas vezes eu consegui ser tão claro em relação ao que o cara tem que estudar para fazer um concurso organizado para a CEPERJ. Tá? Então, se eu fosse candidato, tivesse pouco tempo, eu realmente não estudaria a parte de sintaxe, morfologia, nada disso. Eu só estudaria conectores, crase, regência, concordância, pontuação, colocação pronominal, regras de acentuação, que são os assuntos. Ou ele vai trabalhar com semântica, ou ele vai trabalhar com a identificação de frases certas e erradas por esses métodos, pontuação, crase, regência, colocação, que são os aplicativos de língua. É essa a característica dessa banca. Falou, galera! Maravilha! Né? Não se esqueça que quinta-feira temos a nossa live. Todos os dias nós temos a questão do dia lá no Instagram. Basta seguir @professor_Rosenthal. Valeu, galera. Um grande abraço para todos.